A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou Giovana, estou aqui com meu pai para mais um dia de leitura da Bíblia. Isso mesmo, eu sou o Pastor Herman e vamos juntos dar continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e esse já é o vídeo de número 93. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Assim, você poderá em um ano conosco ler toda a Bíblia em ordem cronológica dos acontecimentos. Mas antes de voltar para o vídeo anterior, você que recebeu esse link hoje, você também que tenha aí assistido os vídeos, tem duas coisas importantes que você precisa fazer. Se inscrever no canal e compartilhar. Isso mesmo, nos ajude a crescer aqui na plataforma e levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Como falei, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, aqui tem o card, onde você pode ter acesso à playlist completa e assistir todos os vídeos. Mas você que já está assistindo conosco desde o primeiro, assistiu ontem o vídeo de número 92, vamos então agora para a leitura de hoje. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus, e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos moanitas que vos oprimiram, quanto a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livre eles no tempo do vosso aperto. Que dura, hein? Que dura que Deus vai dar ali nos filhos de Israel. Já pensou se quando pecássemos, desobedecêssemos, fizéssemos o que era mal aos olhos do Senhor e clamássemos a Ele, Ele nos desse um fora desse? Ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele é longânimo nas suas misericórdias. Vamos ver então aí o que aconteceu, que isso sirva de lição para nós, que venhamos andar sempre aí no caminho do Senhor, sempre clamando a Ele e buscando por Ele. Leia comigo aqui a continuação. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme
tudo quanto parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Veja que o povo ali de Gileade, então, mesmo tendo orado, e Deus tendo se negado a ajudá-los, o povo entendeu que o melhor era deixar os deuses, e deixaram os deuses de toda forma. E nesse tempo, então, entra a história de Jefté, um filho de Gileade, que havia sido expulso de casa pelos seus próprios irmãos por ser filho de uma prostituta, não ser um filho legítimo, digamos assim. Só que agora, na hora do aperto, esse mesmo Jefté, habitando em outro lugar, construiu uma fama. E foram então em busca dele e disseram: vem, e tu serás cabeça sobre nós. Ou seja, ele seria honrado. E Deus então vai intervir nesta causa, porque Jefté era um servo de Deus, era um homem que buscava a Deus. Então Deus vai intervir. Lembre, quando pecamos, o certo é não pecar, não desobedecer. Mas quando pecamos e clamamos ao Senhor, ainda que em primeiro momento Deus se cale, Deus não nos responda, insista em clamar, se conserte do seu mau caminho, porque isso moverá também o coração de Deus em misericórdia e ele te livrará. Vamos continuar aqui então a leitura. Assim, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Torna-ma, pois, agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon.
dizendo-lhe: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se da além de Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhes Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Seom não se fiou em Israel, para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Veja que Jefté, ele vai tentar, primeiro passo, resolver aquilo na diplomacia, ou seja, nós não tomamos as terras. Nós queríamos passar em paz na terra. Mas, ao contrário disso, se levantaram contra nós. Nos defendemos em batalha, Deus nos deu vitória e aquela terra passou a ser nossa por herança. Nós conquistamos aquela terra. Ou seja, ele estava ali mostrando que era direito deles ter a terra. Continue comigo. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante de seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Ou seja, ele está dizendo, se foi Deus que desapossou aquela terra, é nossa. Quando o teu Deus desapossa um povo, não é você que toma conta dela? Então, quando o nosso Deus desapossa um povo, nós é que tomamos posse da terra, ou seja, essa terra é nossa por direito. Não é de vocês, é nossa agora por direito. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Veja que houve um tempo em que outro rei estava de posse daquela terra. E Jefté vai dizer, quando era o outro rei que estava de posse da terra, você não veio em guerra. Agora, porque Israel está na terra, você veio em guerra? Isso é injusto. Que Deus seja juiz entre mim e ti. Que o justo seja feito. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté e lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz,
isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Veja então que, como não houve paz, Jefté entendeu que haveria de ter guerra. E ele vai colocar o Senhor adiante dele, vai fazer um voto com o Senhor. E um voto realmente tem poder, mas nós temos que ter sabedoria para não fazer um voto de tolo. Preste muita atenção neste caso. Jefté vai dizer, quando eu voltar da batalha, se eu voltar em paz, ou seja, vitorioso, em paz, com vida, a primeira coisa que me sair ao encontro, eu darei ao Senhor em holocausto. Farei um sacrifício ao Senhor da primeira coisa que me sair ao encontro. Continue comigo a leitura e veja o que vai acontecer. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Que coisa, hein? Que coisa! Logo a sua própria filha, sua única filha, lhe saiu ao encontro. O que faria Jefté agora? Porque fez um voto. E agora, o que fazer? Muitas vezes a pessoa, na hora da angústia, do aperto, faz um voto. Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí depois, para e pensa, poxa, olha o que eu prometi para Deus. Pois é, tem que cumprir agora. Vamos ler aqui o restante da história. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me perturbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isso, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o Gileadita, por 4 dias no ano. Esse texto ele é bem polêmico, que muitos questionam: teria Jefté sacrificado a sua filha ou não? A Bíblia não diz, não entra no detalhe, mas a Bíblia nos deixa aqui uma linha de raciocínio. Primeiro, Deus não aceita sacrifícios humanos. Até quando ele pede a Abraão o seu filho Isaque, era uma prova. Ele não deixa que Isaque seja sacrificado. E aqui a outra pista que nós temos é que a palavra de Deus diz que então ela não conheceu varão, ou seja, a sua virgindade foi como um sacrifício. Jefté não teve descendência. E detalhe, o que se acredita dentro da teologia e entre muitos estudiosos da palavra é que ela tenha sido entregue a serviço das coisas de Deus. Que ela foi entregue, por exemplo, como Samuel, que Ana o entregou, né? Que Ana o entregou ao Senhor em sacrifício, de certa forma, e ele passou a servir ao Senhor no templo. Muitos acreditam que foi isso também que aconteceu com a filha de Jefté. Mas lembre, sempre que você for fazer um voto ao Senhor, muito cuidado com aquilo que você vota, porque você terá que cumprir depois.
Vamos continuar aqui e ler o último capítulo de hoje. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefité: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que me não livrareis, pus a minha alma na minha mão, e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? Ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhe diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então, pegavam dele e o degolavam nas vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos, e Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. E tinha este 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Amém, amados? Mais uma leitura completa. Você viu aí como a história ela se repete, apenas com algumas mudanças nas questões aí pessoais daqueles que foram juízes. Alguns simplesmente passaram pelo povo e alguns, como Jefité, tiveram aí histórias diferentes e até surpreendentes. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos chegar na história de alguém também muito conhecido, muito famoso no livro de Juízes, que é Sansão, amém? Mas a leitura de hoje nós estamos encerrando. Não esqueça de permanecer firme aí neste propósito para que possamos juntos ler toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Mas também não esqueça do recadinho da Giovana. Vem, minha filha. Pro lado de cá. Deixa o seu joinha e compartilhar. Isso mesmo, deixe seu joinha e compartilhe mais este vídeo no nome de Jesus. A paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus! Isso aí, glória a Deus!